Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 7 de maio de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, também com a reprise das 10 às 11 da noite. Você que nos acompanha pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 da manhã, e ainda nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite. Nós também temos a veiculação na TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, para que você também possa receber todas as notificações dos vídeos, as mensagens do nosso bispo e também o programa Razões da Fé toda semana. Hoje o nosso tema é: o que te faz ser missionário? Porque nós vamos falar sobre projetos missionários da Diocese de Caxias do Sul, do Regional Sul 3, da CNBB e também sobre a vida e missão de padres e leigos que estão na nossa diocese e que vivenciam a sua missão fora da realidade diocesana ou que já viveram também, já realizaram sua missão pelo Brasil afora. Nossos convidados de hoje, o padre Jaime Luiz Gusberti, que atualmente é pároco da paróquia Cristo Operário em Caxias do Sul, ecônomo da Diocese de Caxias do Sul, com graduação em Filosofia e Teologia, além de ter atuado em diversas paróquias da nossa diocese, trabalhou na formação dos seminaristas da teologia, foi missionário em nome da Diocese de Caxias em Porto Velho, no estado de Rondônia, também diretor do Centro Cultural Missionário em Brasília e diretor da Infância Missionária, da obra da Infância Missionária, nas Pontifícias Obras Missionárias. Padre Jaime, obrigado pela tua presença neste domingo. Obrigado, Felipe. Uma alegria poder estar aqui e partilhar um pouco da riqueza que a gente recolheu durante este tempo de missão. Por isso que a gente diz que a missão é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo. Perfeito. E nós temos aqui conosco também, como convidada, a Maria Bernardete Acadroli, que é uma leiga que reside e atua em Garibaldi e também aqui no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Desde setembro de 2021, ela está em missão em nome do Regional Sul 3, representando a Diocese de Caxias do Sul, em Moçambique, na África. Ela está de férias, esteve num período aqui visitando os familiares e está conosco aqui nos estúdios da Rádio Miriam. Obrigado, Bernardete, pela tua presença neste domingo. Olá, Felipe. Olá, Padre Jaime. É um prazer muito grande estar aqui e falar um pouquinho, do que é missão Adientes. Ótimo. E assim a gente vai seguindo agora com o roteiro, perguntas, a gente vai interagindo e falando sobre as realidades missionárias, tanto da nossa igreja no mundo, no âmbito nacional, regional, diocesano e também nas nossas paróquias e comunidades. Padre Jaime, por que a igreja valoriza tanto o aspecto da missão? Então, primeiramente porque Deus é missão, a vida é missão. E o fundamento da missão está na Trindade, a origem da missão está na Trindade. E aí nós percebemos 3 aspectos que são importantes para a gente compreender por que a igreja valoriza tanto a missão. Dizendo que Deus é missão, o desígnio de Deus, a origem, a natureza missionária da igreja, ela também encontra o seu fundamento na Trindade. Deus é missão. Então, como nós fazemos parte da Trindade, porque fomos batizados em nome da Trindade, é que a igreja então valoriza profundamente o aspecto da missão. O Vaticano II, no decreto Ad Gentes, ele nos ajuda a compreendermos toda essa questão da missão.
nos lembra de que Deus é aquele que derramou e derrama sem cessar a sua bondade diante de toda a humanidade, né? Deus é também esta fonte de amor inesgotável. É como uma cachoeira que continua vindo água. Deus é aquele que transborda todo o seu amor à humanidade. Então aqui nós temos esse primeiro aspecto de que o desígnio do Pai, Deus Pai, é missão. E ele envia Jesus. Jesus é o missionário do Pai. E Jesus vem nos mostrar também de que o amor do Pai é inesgotável. Ele nos ama imensamente. Por isso, quando a gente lê o trecho na Bíblia da missão de Jesus, o início da sua atividade missionária, em Lucas capítulo 4, nós vemos que lá na sinagoga, Jesus é aquele que entregam a ele o livro do profeta Isaías, e ele coloca lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou e me enviou a anunciar esta boa nova. O Pai é que o envia. E o terceiro aspecto de por que a igreja valoriza tanto a missão é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o protagonista da missão. Quem nos lembra isso é também o Papa João Paulo II, quando ele escreve a Redentores Missio, a missão do Redentor, ele nos lembra de que o Espírito Santo é o protagonista da missão. Então aqui nós temos por que a igreja ela valoriza tanto a missão? Porque a missão vem da Trindade. E batizados somos também missionários. Aqui agora, quando o Padre Jaime recordava, né, a questão de que nós todos fazemos parte desse mistério da Trindade a partir do batismo, nós estamos no 3º ano vocacional do Brasil. E o 2º ano vocacional, realizado lá em 2003, usava o tema, né, batismo, fonte de todas as vocações. Eu tenho muito marcado na minha memória o banner que tinha nas comunidades do Jesus saindo das águas depois do batismo de João Batista. E isso recorda, né, o quanto também ser missionária é uma vocação, é uma das grandes vocações da igreja. Primeiro, né, evangelizar, mas sobretudo a missão, né? Bernadette, nesse sentido, o que diferencia as santas missões populares do trabalho de missão com as igrejas irmãs que nós temos no Brasil, da missão Adgentes, que é a missão do regional lá em Moçambique? Ao meu ver, e eu acho que é isso, o Padre Jaime até pode me ajudar nisso, né? O que eu vejo assim, Santas Missões Populares é um grupo de leigos de uma paróquia que promovem ou incentivam as outras pessoas nas comunidades, junto com o pároco, religiosos ou religiosas, enfim, anunciam Jesus de uma forma de escuta, de amor, de fé, de esperança, né? Estar presente com pessoas talvez que não conhecem Jesus ou não ouviram a palavra de Jesus, ou assim, precisam de um incentivo maior, que a gente sabe que isso tem, né? Das igrejas irmãs, então, é um leigo ou uma leiga e um padre que vai por um determinado tempo de uma diocese para outra diocese onde tem falta de padres, né? Que ajuda lá na evangelização, enfim, anunciar Jesus, o que eu posso dizer mais? Mostrar a fé que Jesus tinha, enfim, que nós temos, e ajudar as pessoas, enfim, em vários sentidos, amor, enfim. E Adgentes, então, é estar presente, ser presença. Eu digo assim, lá em Moçambique, eu mais aprendo do que eu ensino, do que eu estou lá como um presente para o povo, mas quem sai ganhando sempre eu, né? É uma coisa que é amor. À primeira vista, claro, porque a gente recebe muito e é difícil falar, porque é sentimento, né? E é Espírito Santo.
porque não tem outra forma da gente sair ou deixar o seu país, sua família, para ir num outro país que é pessoas desconhecidas e está envolvido tanto lá, que no momento como eu agora, que estou aqui de férias, sinto tanta falta de lá, tantas saudades de lá, que é uma carência, parece que a gente tem, mas é uma falta daquela coisa boa, que é o Espírito Santo, e é, enfim, amor, enfim. E então nós podemos falar também dessa presença pastoral, né? Por que se abriram todas essas frentes de trabalho missionário, até Padre Jaime, né? Quais são as experiências e as frentes que existem, né, de trabalho missionário, tanto no Brasil, né, da Igreja do Rio Grande do Sul, e mesmo esse trabalho com a missão Adgentes? Como é que funciona esse trabalho? Então, a Maria Bernadette colocou muito bem ir ao encontro, né, das pessoas, que é uma ação do Espírito Santo. É interessante porque o Espírito Santo é o protagonista da missão. Às vezes a gente pensa que nós somos os que fazem, realizam tudo, né? E a ação do Espírito, né? Eu lembro que no Centro Cultural Missionário nós tínhamos os cursos que preparavam para ir na missão Adgentes, né? Eu também fiz isso. Isso. Então pode depois colocar um pouco essa experiência, é muito bonita. E também a gente inovou, lembro na época, dos missionários que voltavam, né? Iam para a missão Adgentes em diferentes países que saíam do Brasil, mas a riqueza muito grande das experiências que viviam, né? Isso enriquecia muito a gente e também as demais pessoas que participavam, né, do encontro, né? E aqui eu recordo a mensagem do Papa já para este Dia Mundial das Missões deste ano, de 2023, que ele traz o mesmo lema do nosso ano vocacional do Brasil, Corações Ardentes, Pés a Caminho, onde ele coloca o seguinte parágrafo. A urgência da ação missionária da Igreja comporta naturalmente uma cooperação missionária cada vez mais estreita de todos os seus membros a todos os níveis. Este é um objetivo essencial do percurso sinodal que a Igreja está a realizar, com as palavras-chave: comunhão, participação e missão. Seguramente, tal percurso não é fechar-se da Igreja sobre si mesma. Não é um processo de sondagem popular para decidir, como num parlamento, o que é preciso ou não acreditar e praticar segundo as preferências humanas. Pelo contrário, é pôr-se a caminho como os discípulos de Emaús, escutando o Senhor ressuscitado, que não cessa de vir e juntar-se a nós, para nos explicar o sentido das Escrituras e partir o pão para nós, a fim de podermos levar avante, com a força do Espírito Santo, a sua missão no mundo. Assim, aqueles 2 discípulos narram aos outros o que tinha lhes acontecido no caminho, né, no caminho de Emaús. Assim, também o nosso anúncio há de ser uma jubilosa narração de Cristo Senhor, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição, das maravilhas que o seu amor realizou em nossa vida. Portanto, saiamos também nós iluminados pelo encontro com o ressuscitado e animados pelo seu Espírito. Saiamos com os corações ardentes, olhos abertos, pés ao caminho, para fazer arder outros corações com a palavra de Deus, abrir os olhos para Jesus, Eucaristia, e convidar todos a caminharem juntos pelo caminho da paz e da salvação que Deus deu em Cristo à humanidade. Que bela reflexão essa do Papa Francisco, também de entusiasmo missionário. O que nós poderíamos falar um pouquinho mais disso, Padre Jaime? Deste corações ardentes e pés a caminho. Então, o Papa Francisco, ele nos enche de alegria o nosso coração, porque ele nos desafia a sair, sermos uma igreja em saída. Pés a caminho significa um coração aquecido
leva os pés a caminho, para que a gente chegue a todos os lugares. Por isso que o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele nos desafia, nos instiga a sermos uma igreja em saída, uma igreja próxima das pessoas. Ele lembra que ele prefere uma igreja enlameada, acidentada, do que uma igreja fechada em si mesma. Ele nos desafia a irmos também a todos os lugares. Sobretudo, ele diz, nas periferias geográficas, mas também nas periferias existenciais, né? Então, nesta mensagem do Papa, que a novena missionária está ligada a isso mesmo, né? Ligada com este tema e lema, né? Corações ardentes, pés a caminho, ide à igreja particular até aos confins do mundo. Ele nos desafia e isto faz a igreja respirar um novo ar também, né? Bernardete, conta um pouquinho do que te fez sair em missão. O Papa já disse tudo. O que me fez sair em missão foi o coração arder por um lugar ou por um povo, né, que eu sempre gostei muito das pessoas mais humildes, né? E o que me fez sair em missão foi isso, o coração arder pelo povo moçambicano, por África, em primeiro lugar. Aí eu fui, pesquisei, e aí eu vi que Moçambique, a CNBB do Regional Sul 3, tinha uma missão lá. E aí foi para lá que eu fui, né? Aí fui para participar do COMIDE, do COMIRE, e aí foi ali que tudo começou. E sem o coração arder não tem coisa... Daí você não vai sair do chão, porque para mim, o que faz o coração arder é o Espírito Santo, né? E o que é o Espírito Santo? É amor. Não tem outra coisa. Então, para mim, essa missão Adientes, assim, é minha vida. Sem isso, a minha vida não teria sentido. Sem esse coração arder, sem esse amor, sem essa coisa, a vida não tem sentido. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 7 de maio. Até daqui a pouquinho, fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 7 de maio de 2023, com o tema O que te faz ser missionário? Nossos convidados de hoje, o padre Jaime Luiz Gusberti e a Maria Bernardete Accadroli. Bernardete, nos conta um pouco da história, um pouquinho do que te levou a dizer sim à missão de Moçambique, do que te levou a sair de Garibaldi, a sair da tua vida de ação e de atuação na paróquia, aqui mesmo no Santuário de Caravaggio, e como é que foi o processo mesmo de preparação para ir para lá, do envio, como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Então, é claro que isso vem lá do berço, né? Os pais são católicos, vão para a igreja, e a gente desde pequeno participa dessas celebrações. E lá, na minha época, eu lembro desde pequena que os meus pais me carregavam nas costas para ir às celebrações e caminhavam, assim, muitos quilômetros para chegar a uma celebração. E a gente ficava muito feliz em poder participar dessas missas que lá, naquela época, também não eram frequentes um padre estar lá. E eu não lembro certamente que idade eu tinha, mas eu devia ter uns 6, 7 anos, que teve santas missões populares lá na minha paróquia. Não, nem era na comunidade, né? Mas eu não lembro quem era o padre nem nada. E aquela animação deixava a gente muito feliz. Imagina um padre lá que a gente não conhecia cantando com as crianças. Então tinha hora para criança, hora para adulto. Essas coisas, assim, ficam guardadas na gente, né? E depois vai florescendo. Então, sempre estive envolvida em liturgia, cantos. Então, atuei na paróquia de São Pedro, de Garibaldi, depois no santuário, todos os domingos, no terço, na liturgia também. E isso, claro, sempre fortifica. E é a ação do Espírito Santo, né? Que leva a gente a sair de si,
e continuar. E uma coisa assim muito importante que fica gravado no coração da gente é o envio. Quando a gente decide para onde a gente quer ir, porque primeiro, como eu falei anteriormente, né, a gente participa de formações que é das CCM lá de Brasília, né? Faz os cursos, como teve pandemia, então eu fiz tudo online, através da CNBB, do Regional Sul 3. Depois a gente participa das reuniões do COMIDE, que é da Diocese. Depois participa das reuniões do COMIRE, que é do Regional. E depois tem o envio, enfim. Você decide o dia ou, enfim, a necessidade e aí a gente é enviado. E, no caso, o meu envio foi no dia 6 de setembro de 2021. Eu, mais Padre Camilo, que fomos enviados para Moçambique nesse ano e a gente foi enviado no dia 6 e eu estou muito feliz lá. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa colaborar. E essa equipe, certamente não é só você e o Padre Camilo que atuam lá em Moçambique. Como é que é esse trabalho, essa equipe? Né? Quantas pessoas? De onde vem? Tá. Então, da Diocese de Caxias do Sul, então sou eu e o Padre Camilo, né? Aí temos o Padre Luiz José Weber, que é lá da Diocese de Santo Ângelo, né, que ele chegou um ano ou 2 antes, que eu não sei exatamente o ano que ele chegou, mas enfim, já está há mais tempo lá, né? Já é 3 anos agora que ele está lá. Tem mais uma leiga que chegou no ano passado, que está lá também. Mas a equipe é formada por 2 leigos e 2 padres. Sempre leigos ou leigas, enfim. E por exemplo, isso tem um tempo determinado? Sim. O tempo determinado é de 3 anos. Né? Claro que pode ser renovado. Os padres geralmente renovam porque não tem padres que estão dispostos a ir, né? E leigos geralmente é 3 anos e aí encerra, porque daí sempre tem outros que querem ir para uma missão adiante. Eu recordo a mensagem do Papa, né? Nós passamos no domingo passado pelo Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e o Papa Francisco fala que o Espírito Santo sopra, né? Recorda que o Espírito Santo sopra onde quer, quando quer e como quer, né? E ele, na mensagem, ele fala um pouquinho da própria vida dele. No decurso da nossa vida, esta chamada, inscrita nas fibras do nosso ser e portadora do segredo da felicidade, alcança-nos pela ação do Espírito Santo de maneira sempre nova, ilumina nossa inteligência, infunde vigor na vontade, enche-nos de admiração e faz arder o nosso coração. Às vezes, irrompe até de forma inesperada. Assim aconteceu comigo em 21 de setembro de 1953, quando, a caminho da festa anual do estudante, senti o impulso de entrar na igreja e me confessar. Aquele dia mudou a minha vida, dando-lhe uma nova fisionomia que dura até hoje. Mas a chamada divina ao dom de nós mesmos abre estrada gradualmente, através de um caminho, um contato com uma situação de pobreza, num momento de oração, graças a um claro testemunho do Evangelho, a uma leitura que nos abre a mente. Quando ouvimos uma palavra de Deus e a sentimos dirigida precisamente a nós, no conselho de um irmão ou uma irmã que nos acompanha, num período de doença ou de luto. A fantasia de Deus que nos chama é infinita. O Papa nos recorda destas surpresas de Deus, que Deus sempre nos revela as suas surpresas. E a gente vai, como a Bernadette vinha falando, recordando isso e nos dando conta com o andar do tempo, né? É isso que nos toca, é isso que nos move e que nos leva. Então, é a ação do Espírito Santo. Porque são nessas pequenas coisas, porque às vezes nós procuramos coisas grandiosas e não é. É sempre no silêncio, num retiro, numa partilha de conversa. São nas pequenas coisas que eu encontrei e ainda encontro muita coisa. Ou tudo, ou amor, ou enfim. Padre Jaime, qual é a missão primeira da Igreja Povo de Deus, né? Nós falamos bastante também de organização aqui, de diocese, de regional, de COMIDE, né? Que é o Conselho Missionário Diocesano, de COMIRE, que é o Conselho Missionário Regional, de COMINA, que é o Conselho Nacional, né? Mas
a gente tem que sempre fazer esse link de recordar que a igreja não é tão somente instituição, ela é povo de Deus, como nos lembra o Concílio Vaticano II. Então, qual é a missão primeira da igreja povo de Deus? Então, Felipe, Maria Bernadette, a primeira missão da igreja é evangelizar. Essa é um aspecto fundamental dentro também do caminho da igreja. Evangelizar, anunciar o evangelho. Quando a gente lê o objetivo das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, até também do plano de pastoral, nós vemos lá que sempre inicia com esta palavra, evangelizar, anunciar a boa nova do evangelho. O Papa Francisco nos lembra, na Evangelii Gaudium, ele nos mostra de que a alegria do evangelho enche o coração de tantas pessoas. Quando no número 1 ele diz, a alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontraram com Jesus. E ele depois lembra, quantos se deixaram salvar por ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento, né? Então, esta é a primeira missão da igreja, evangelizar. Por isso que Jesus também, o enviado do Pai na força do Espírito Santo, ele vai anunciando a boa nova do Pai a todas as pessoas. Ele realiza os sinais para mostrar de que o coração do Pai é muito grande. Então, a exemplo da Trindade, Deus que envia seu Filho Jesus na força do Espírito Santo, nós também somos enviados em missão. Isto, no mandato missionário do Evangelho de Mateus, nós vemos lá no capítulo 28, né? Ide por todo o mundo e anunciar e fazer discípulos meus, todas as nações, mas fazer discípulos para Jesus, não para si mesmo. Ai do missionário e da missionária que procura fazer discípulos para si mesmo. Se frustra e frustra as pessoas. Então, o primeiro aspecto fundamental da igreja é evangelizar, anunciar a boa nova. Por palavras, mas também por testemunhos. A gente lembra a Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, ela nos mostra lá no número 41, a necessidade de também ser testemunhar. Ele até diz lá no número 41, se as pessoas escutarem com bom gosto os intelectuais, aqueles que anunciam o evangelho, os escutarão com muito mais gosto, se virem eles colocando em prática aquilo que eles pregam. E recordando, o Padre Jaime falava das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, né? Elas começam sempre com esse termo, evangelizar, né? E depois, a cada novo período de diretrizes, elas vão ganhando novos termos, mas ao mesmo tempo que vão dando as linhas gerais de ação da igreja no Brasil. Então, nós estamos na cultura urbana, né? Sobretudo, o Brasil todo é urbano. Tem o rural, são grandes os perímetros rurais, mas ao mesmo tempo todos são afetados pela cultura urbana. E creio não ser tão diferente em Moçambique, né? Ainda a questão urbana também é forte, apesar da carência, apesar das dificuldades. Mas o que as diretrizes nos colocam é evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, conforme o Padre Jaime falava, em comunidades eclesiais missionárias, ou seja, em comunidades que se reúnem para a partilha do pão, da palavra, para a oração, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Bernadette,
como funciona o trabalho da Frente Missionária da Igreja do Rio Grande do Sul em Moçambique? Quais são os projetos? Né? Sabemos que vocês têm um projeto com crianças, com os adolescentes. Conta para nós como são os projetos lá. Então, nós lá na casa do Regional Sul 3 temos 2 projetos, que é a biblioteca, que é a Biblioteca Watana, que quer dizer União, Força, né? Pela língua macua, que é um projeto, esse projeto, que é também o dinheiro que vem daqui do Brasil, que vai para lá, que é comprado os livros para essa biblioteca, né? Essa biblioteca atende todo o povo ali de Moma, ali da vila onde nós moramos, que estuda na escola aí mesmo. Porque ali em Moma só tem a biblioteca da escola. Os alunos não recebem livros na escola. Então, lá, quando precisam fazer os temas, eles não têm livros. E aí eles vão para a biblioteca, que é do projeto, né? E ali tem 8 voluntários que cuidam dessa biblioteca, que é ali dentro, no pátio da nossa casa. E também temos, então, a escolinha, né? Que é Murima Wamuana, que é Coração de Criança, que tem 148 crianças, que é um reforço escolar para essas crianças, e tem 48 mamás esse ano, mulheres, que estão no processo de alfabetização. Ali nós temos 24 voluntários, professores voluntários que colaboram aí nesse projeto. E mais, assim, 2 paróquias que nós atendemos lá, que é Micane e Larde, com 160 comunidades. E lá, então, acontece de tudo que acontece aqui no Brasil, né? Sacramentos, enfim, celebrações. Em 2022, conseguimos visitar todas as 160 comunidades. E tinha comunidades que era há 14 anos que um padre não passava, 9 anos, 7 anos, assim. Porque como é distante e os caminhos são bem difíceis, e, enfim, o tempo também às vezes não colabora, as pessoas ficam sem uma celebração assim há 14 anos. Mas não é por isso que eles deixam de ser mais ou menos católicos ou mais ou menos religiosos. Eles são muito fiéis a Jesus, a Deus, sabe? Eles têm um amor, uma fé e uma esperança que aqui é difícil de explicar. É uma coisa maravilhosa. É um amor que eles têm e uma perseverança, que seria a palavra exata, assim, que deixa até a gente assim, meu Deus, eu acho que eu tenho fé, mas eles me ganham. E eles são assim, tipo, Jesus sustenta eles. Sabe quando naquela época do povo no deserto, dos 40 anos no deserto, que o povo... Lá é assim, mais ou menos, porque eles fazem assim muitos quilômetros para chegar numa celebração nossa, ou para fazer um sacramento, né? E chegam lá felizes, animados, porque tem um padre, porque tem uma leiga que está junto com eles, que está por eles, sabe? E para vocês também, certamente, é um desafio mesmo a questão da língua. Né? Sim, esse é o maior desafio nosso. Lá, como é que se chama a língua? A língua é língua macua. Claro que a língua oficial é o português, mas assim, como tem muitos analfabetos, eles não sabem a língua portuguesa. Então, é macua mesmo, no interior. É um dialeto que eles usam lá na vila. É a língua, como é que posso dizer, crioula deles lá, tipo, deles. Certo, esse é o maior desafio para vocês lá. Sim, porque daí o padre precisa saber celebrar em macua. Então, primeiro vai aprender a ler e falar. Porque daí nós temos aquele curso de enculturação, que é feito lá no Chile, lá mesmo em Moçambique, para aprender um pouco de língua macua, para poder se apresentar, para poder celebrar. Claro que tem sempre os tradutores lá, porque nem tudo a gente vai saber, nem ficando lá 3 anos a gente não vai sair de lá sabendo. Alguma coisa só. E como a Bernadette recordava, o recurso que vai para manter este projeto, ele sai da Igreja do Rio Grande do Sul, né? Agora, nos dias 27 e 28 de maio, domingo de Pentecostes, né? Final de semana de Pentecostes, e aqui na Diocese, a Romaria de Caravaggio, né? Que marca tanto a nossa vida diocesana, acontece a coleta
a coleta de Pentecostes para a Igreja de Moçambique. Então, a integralidade desta coleta nas nossas comunidades e paróquias, todas as paróquias estão recebendo os envelopes da coleta, os cartazes, toda esta coleta em dinheiro que é feita é enviada. Então, as paróquias enviam para a Mitra Diocesana, para a Cúria, e a Cúria depois faz o repasse para o Regional Sul 3, que depois, então, encaminha os valores lá para Moçambique. Bernardete, qual que é a região lá onde vocês trabalham? Tem uma arquidiocese? Como é que essa parte de estrutura de igreja? Sim, é a arquidiocese, né, de Nampula, né? É Dom Inácio Sauri, o bispo de lá, né? Então, e nós trabalhamos em Moma. Que é uma vila... Que é uma vila, que é, como é que eu posso dizer? Nampula é a capital de Moma, né? Sim. É a capital. E nós trabalhamos aí, que nessas duas paróquias, que é Micana e Larde, com 160 comunidades. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 7 de maio. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 7 de maio de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, o que te faz ser missionário, com o padre Jaime Luiz Gusberti, também com a leiga Maria Bernardete Acadroli. Nós estamos falando sobre os aspectos da missão, tanto na Igreja Diocesana, regional, nacional e também a missão Adientes, que é o projeto da Igreja do Rio Grande do Sul, lá com a Arquidiocese de Nampula, em Moçambique. Esse projeto que lá na África tem 29 anos, né? O ano que vem chega aos 30 anos. É uma história grande, bonita, que levou missionários, missionárias, muita gente para trabalhar lá, né, e marca a vida daquele povo certamente, como marca, a Bernardete falava, né, que não tem como não se emocionar ao falar. E a Diocese de Caxias do Sul, além de enviar os missionários também para Moçambique, como já o Padre Camilo está lá pela segunda vez, a Bernardete, outros padres também, o padre Tadeu esteve em missão na África também por um tempo. Então, além da Diocese de Caxias enviar missionários para fora, também tem projetos tão bonitos realizados no Brasil, né? Sobretudo no perímetro da região norte, né, do Brasil. E muitas vezes os próprios seminaristas, com o passar do tempo, eram enviados para experiências missionárias e continuam sendo, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste, na Amazônia. Padre Jaime, nos conta um pouquinho dessa história das frentes missionárias da Diocese de Caxias. Então, Felipe e Maria Bernardete, a Diocese de Caxias tem uma história bonita de missão. E a gente precisa resgatar isso também com o Vaticano II. Dom Benedito, quando ele participou do concílio, ele colocou da necessidade de que na formação dos futuros padres se colocasse também este espírito de ajudar outras igrejas que mais necessitavam. E já Dom José Barreia, antes, por isso que Dom Benedito depois faz essa ponte, Dom José Barreia também, ele estava preocupado de onde colocar todos os seminaristas, o seminário estava cheio de tantos seminaristas, o que vamos fazer com isto? Então, há uma relação bonita dos bispos da Diocese de Caxias com essa necessidade de ajudar outras dioceses. Como Dom Benedito foi nomeado bispo de Ilhéus, ele sentiu na carne o que é ser um missionário. Por isso que já no início de 1953, ele já enviou padres para ajudar no seminário. A Diocese de Caxias ajudou
assim, por mais de 30 entre dioceses, prelazias, na CNBB, no Centro Cultural Missionário, nas Pontifícias Obras. Então, é uma história bonita de missão. Depois nós temos também um aspecto importante em 69 com Dom Benedito, de que ele propõe também um projeto para os padres de organizar frentes missionárias. Um outro aspecto da história da diocese é o COM, Centro de Orientação Missionária, que foi uma referência na formação dos missionários, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, em 1970, nasce o Centro de Orientação Missionária nesta formação. Então, a gente percebe de que a diocese tem uma história bonita. Hoje, nós temos uma frente missionária que é em Rondônia, na Arquidiocese de Porto Velho, lá na comunidade São José de Montenegro, onde está lá o padre Sérgio Tonetti. Então, é uma história bonita de missão que a gente precisa sempre resgatar para motivar também outros a serem missionários. Né, todos os nossos seminaristas sempre são convidados a fazerem essas experiências, né? Lembro este ano o seminarista Eduardo Cantelli, que esteve realizando a missão na Arquidiocese de Manaus, né, e depois em São Gabriel da Cachoeira, também ficou um mês, né, realizando sua experiência missionária também. Então, quanto isso vai marcando também a vida vocacional dos nossos seminaristas, né? Existem também os projetos para que as religiosas, os religiosos e também os leigos possam abraçar, possam ir. É claro que muitas vezes para a vida do leigo não é tão fácil, porque isso envolve família, envolve trabalho, envolve tantas outras dimensões, né? E, de fato, quando o padre, o religioso, a religiosa deixa a sua família para seguir a sua vocação específica, ele se desprende destas realidades muitas vezes e aí, de fato, fica com o espírito mais livre, coração mais aberto também para abraçar a missão. Mas, como a Bernadette recordava, também o leigo, a leiga, ele que se desprende, que tem como se colocar a serviço, ele pode, né, abraçar esses projetos de missão. Padre Jaime, por que o senhor escolheu ser missionário, topou ir para a missão? Certamente foi um pedido do bispo, né? Mas por que o senhor topou ir para a missão e também o que ele marcou mais, tanto lá em Porto Velho, no tempo que o senhor ficou por lá, e também no Centro Cultural Missionário em Brasília e também nas Pontifícias Obras Missionárias, no sentido de cuidar da infância missionária? Então, Felipe e Maria Bernadette, o meu desejo de ser missionário nasceu também da vida de família, porque a gente, lá em casa, a mãe tinha um relacionamento com tantas outras pessoas, freis que visitavam, e os freis falavam também da missão, os freis capuchinhos. Então, isso foi aquecendo o coração. Então, também, este desejo foi nascendo no meu coração, porque a gente olhava também para os padres que estavam lá na paróquia. Mas no seminário também vinham outros missionários de outros lugares, e o reitor do seminário pedia que ele falasse da missão para nós. Isso foi aquecendo o coração. E fui entendendo que também eu não fiquei padre para mim, nem para minha família, mas padre da igreja para ser missionário. Eu penso que todos os padres deveriam fazer esta experiência, se colocar a serviço da missão. Eu lembro de Dom Erwin Kraut, que ele foi referência na questão indígena no Brasil, mas também da missão. Ele dizia também para nós, ir para a missão, sem a pretensão de ser professor, sem a pretensão de ser alguém que manda e desmanda, mas ser um missionário
que vai, escuta, se coloca a serviço e gasta a vida pelos seus irmãos. Então, este desejo nasce da família, olhando para os padres, olhando para os missionários que vinham no seminário, e depois também a experiência missionária que eu fiz como também seminarista. Isso nos enriqueceu muito e nos colocou em contato direto com tantas pessoas, e vendo a necessidade delas, a gente diz, não, é necessário dar uma parte da minha vida para este serviço missionário. E o que lhe marcou mais lá em Rondônia e mesmo ali no Centro Cultural Missionário? Quais as coisas, experiências que marcaram mais? Em Porto Velho, Rondônia, para mim foram... Bom, a vida do padre sempre é muito... A gente tem marcas de tantas situações, mas foi a sede das pessoas de se colocarem em contato na experiência de Deus. Marcou a religiosidade deles, a acolhida, a confiança que eles tinham em Deus, e também a necessidade de que alguém lhe explicasse a palavra de Deus. Aqui eu lembro, atendia a 4 comunidades do assentamento do INCRA, que ficava a mais de 140 quilômetros de Porto Velho, e a gente ia uma vez por mês, porque era longe. E numa determinada comunidade, eu não vou citar o nome para não... que de repente as pessoas ficam sabendo, mas eu cheguei numa comunidade e uma senhora, ela disse, padre, aquele nosso irmão, ele mudou de religião, seria bom que o senhor fosse lá visitar ele. Sim, eu fui. E quando eu cheguei, fui conversando e tal, e eu depois perguntei, eu escutei falar que você mudou de religião. E ele disse, sim, padre, eu mudei de religião porque eu preciso que alguém me explique a palavra. E não tem o padre que vem aqui toda semana. E aqui nós temos o pastor. E eu vou lá porque ele me ensina a interpretar a palavra de Deus. Essa foi uma coisa que me marcou muito, para a gente perceber o quanto nós precisamos, como igreja, ir crescendo na formação de leigos e leigas que moram lá nas comunidades, né? Que estejam próximo do povo. Isso me marcou muito em Porto Velho, a sensibilidade, a espiritualidade, o amor e a acolhida desse povo. No Centro Cultural Missionário, o que me marcou profundamente foi ver esses missionários que vinham da África, da Índia, de tantos países, e eles vinham com o coração aberto e um desejo enorme de aprender a língua, né, para se comunicar, depois a conhecer a realidade socioeconômica, política do Brasil e também ao aspecto religioso. Então, esta sede enorme, isso me marcava muito. O esforço que eles faziam para aprender a se comunicar. Então, acho que são duas coisas. E, claro, o enriquecimento da cultura, dos costumes, de todo esse povo. Foi uma riqueza muito grande. Eu sou agradecido a Deus por essa oportunidade. É algo que é importante a gente sempre olhar, né? Não é só a Diocese de Caxias, não é só o regional, não é só o Brasil que envia missionários para fora, né? Para missão adiantes. Nós também recebemos essa troca de cultura, né? Da cultura que nos enriquece e ao mesmo tempo nos revela a unidade da igreja, né? A igreja que ela... de diferentes línguas, né? O que nos lembra o texto dos Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes, né? As línguas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo a linguagem é a mesma. É o amor, né? E a unidade que se estabelece diante da palavra, da Eucaristia, né? Eu acho que o Padre Jaime deu uma chave muito importante aqui. Formar leigos e leigas nas comunidades, né? É o que também pedem as diretrizes da igreja no Brasil, né? Nas comunidades eclesiais missionárias, que nada mais são do que os grupos que se reúnem
para cultivar a espiritualidade a partir da palavra de Deus, sobretudo. Bernadette, como você tem percebido a presença de Deus na tua vida de missão e como vocês lá em Moçambique têm superado as dificuldades? A presença de Deus, eu percebo Ele em cada sorriso, em cada olhar, em cada gesto do povo de lá. Eu acho que Deus está presente em cada ser humano. Porque um abraço de alguém, um sorriso, um olhar, aquilo enche a gente daquele coração que arde todo dia. Aquilo parece que fica tão grande que a gente às vezes não tem espaço, sabe? No momento que a gente vai lá, quando um professor está lá junto com as mulheres, alfabetizando elas, né? E aí eles dizem assim, aí eles chegam e falam: você está sempre sorrindo, né? Eu tô normal, mas para elas, eu chego lá e digo um bom dia, elas acham que isso é uma grande coisa para elas. Para mim não é nada, eu tô normal, né? Então, aí tá Deus. Ele está dizendo, continua assim, elas estão precisando disso, porque são pessoas talvez carentes talvez não, são carentes de afeto, de amor, de carinho. Como eu estou num país assim mais machista, então é isso que elas precisam, né? Então, eu vejo Deus e sinto a presença dele em tudo, no ar. É inexplicável, né? Por quê? A gente sente. E como superar essas dificuldades? Olha, como eu supero essas dificuldades? Eu não tenho, assim, muitas dificuldades, a não ser aquela da língua, né? E, às vezes, quando a gente está no interior, que tem situações de muita chuva, que a gente fica... Mas a gente supera isso tão fácil, sem pensar. Como é que eu posso explicar isso? É difícil de explicar, mas, assim, sem preocupação. Logo a coisa vai se resolver. É Deus sustentando, levando a gente. A gente não precisa rezar tanto, mas sentir que Deus está aí junto, e em todas as situações Ele vai nos levando. É da emoção. É difícil de explicar. Porque a gente vive isso. Padre Jaime, para nós irmos também encaminhando o final do nosso programa, o que nós precisamos enquanto igreja, né, povo de Deus, para que a mensagem do Evangelho de Jesus chegue aos cantos da terra, mas também aos corações das nossas casas, às casas das nossas ruas e às ruas das nossas cidades? O que nós precisamos ainda enquanto igreja? Então, um dos aspectos que eu acho que é fundamental é cumprir com o mandato missionário de Jesus. Eu lembro aqui de Dom Pedro Casaldáliga. Ele tem um belíssimo poema onde ele diz: eu desejaria que cada uma de nós pudesse visitar, pelo menos em espírito, a própria pia batismal. Mergulhar nela a cabeça e redescobrir a missionariedade do próprio batismo. Sou batizado? Então devo ser missionário. Se não sou missionário, então não sou cristão. Então, para que o Evangelho chegue em todos os lugares, cada batizado precisa estar ciente de que ele é enviado para anunciar essa boa nova. É um mandato missionário. Ide, fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. Então, isso é um aspecto importante. Colocar em prática o mandato missionário de Jesus. Depois, nós precisamos também fazer com que as pessoas também sejam formadas para irem em missão. Não significa que a gente acordou de manhã e já faz qualquer coisa, não.
tem um processo também de formação dos leigos, leigas, dos padres também, dos seminaristas. Isso nós precisamos fazer, intensificar e aprofundar a questão da formação também, colocando também de que a missão ela é transversal, deve passar em tudo, nas pastorais, serviços, movimentos. A missão deve ir perpassando todos esses aspectos. Então, penso que isto também é muito importante para que a gente faça com que o Evangelho chegue em todos os lugares. E assim nós vamos, com essa riqueza de partilha, de testemunho, de emoção, nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 7 de maio de 2023. Até o próximo domingo. Fiquem bem.